Pronto, Então vou já pode começar. partilhar. Ok. Vamos deixar que. Pronto. Toda a gente já consegue ver aqui a tela. Sim? Esqueci. É esse. Ok. Então, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer aqui o convite para estar cá hoje e a vossa presença. O meu nome é Diana Oliveira, sou psicóloga clínica. E como provavelmente muitos de vós, perdi recentemente o meu pai, em 2021, para uma doença priónica chamada CJD ou DCJ, não é? E neste sentido gostaria de partilhar convosco a minha experiência pessoal com esta doença, assim como alguns contributos da psicologia que podem vir a trazer alguma perspectiva e ou maior conforto, porque na realidade estamos todos no mesmo barco. Não estou a conseguir virar aqui. Eritan, eu não estou a conseguir fazer novamente a mudança dos slides. Será que. Eu acho que foi que tu colocou da outra vez, compartilhou a tela, não a apresentação, algo do tipo. Foi o que fiz, mas eu se calhar vou sair e vou compartilhar novamente para ver se ele me permite. Ok, vamos ver se agora já está. Ok, então, primeiramente eu gostaria aqui de falar um bocadinho do meu pai. O meu pai chamava-se Vítor, ele nasceu em Luanda, em Angola, e era um homem muito determinado, independente, divertido. Para mim, ele era um símbolo de força, da persistência e de resiliência, acima de tudo. Porque ele enfrentava a vida de frente e não se deixava dominar nem definir pelos desafios e pelas dificuldades que a vida lhe apresentava também. Para além disso, ele era um homem com muitos interesses, muitos talentos. Eu dizia que ele era o homem dos sete ofícios, não é? Mas acima de tudo, era um homem de família e estava lá sempre para nós, ajudou-nos e apoiou-nos em muitas maneiras, de muitas formas, e nós éramos muito felizes. E eu achava que nós íamos ter muitos anos pela frente ainda, mas infelizmente esse não foi o caso. As nossas vidas mudaram drasticamente em março de 2021. O meu pai, na altura, tinha 64 anos e começou a exibir sintomas subtis. Portanto, estes sintomas eram muito ligeiros no início, mas com o passar do tempo começaram a ser mais pronunciados e severos. Nós consultámos diversos médicos, mas ninguém conseguia perceber o que é que se passava com o meu pai, e apesar dos inúmeros testes, nada foi detectado. Mas a verdade é que ele ia ficando cada vez pior de dia para dia, ao ponto de ser hospitalizado em maio de 2021. A incerteza, o medo, a ansiedade faziam parte do nosso dia a dia, não é? Sentíamos muita tristeza, frustração, uma grande sensação de desamparo. O processo de diagnóstico foi particularmente difícil, foi longo, desgastante, frequentemente inconclusivo, e cada diagnóstico negativo dava-nos aqui uma sensação de alívio temporário, mas que depois era ocupada por muita confusão e muita preocupação. Era um ciclo contínuo de ganhar esperança no momento para depois perdê-la no momento seguinte. Quando ouvimos a possibilidade de ser CJD, não é, uma doença fatal, foi algo devastador. E ver uma pessoa que amamos sofrer é horrível. Tudo o que sentíamos intensifica-se, de certa forma, e novas emoções começam a surgir. Portanto, choque, raiva, confusão, culpa. Sentimos uma exaustão profunda. Por vezes entramos em negação ou sentimos dormentes, muitas vezes traídos por aquilo que está a acontecer. Isto porque um diagnóstico de doença priónica traz um largo espectro de emoções, não é? Sendo que cada emoção é normal, é expectável, isto porque estamos a viver uma experiência extremamente traumática. E é a partir deste momento que começamos a viver aqui o nosso processo de luto, não é? Mas o que é o luto em si? É uma reação natural de adaptação a uma nova realidade quando ocorreu uma perda, e pode ocorrer em diversas situações da nossa vida. Pode ocorrer perante a morte de um ente querido ou amigo, perante a morte de um animal de estimação, o fim de uma relação significativa, a
perda de um emprego ou ainda um diagnóstico de uma doença grave, entre muitas outras. Não é? É importante saber que, em função das circunstâncias da morte, também existem diferentes tipos de luto. E frequentemente pensamos no luto como algo que acontece após a perda, não é? Depois que alguém que amamos parte. Mas para muitas famílias que enfrentam uma doença priónica, uma doença fatal, o luto começa muito antes. Começa silenciosamente, naqueles momentos em que percebemos que a pessoa que amamos está a mudar, e quando a própria vida cotidiana começa lentamente a transformar-se em algo que é irreconhecível. Não é? E isto é o que nós chamamos de luto antecipatório. É um processo de luto que começa antes da perda real da pessoa. Não é? E é um processo que envolve uma mistura complexa de emoções. Sentimos tristeza, amor, culpa, medo, continuamos exaustos, também muitas vezes, e tudo isto acontece enquanto ainda continuamos a tentar cuidar, a tentar manter a ligação com a pessoa que amamos e a ter esperança. Nós sentimos primeiro o luto nas primeiras perdas, naquelas perdas pequenas, não é? Os gestos, o riso, as rotinas compartilhadas, muito antes da despedida final. E mesmo que pareça algo solitário, algo confuso, este é um tipo de luto que é uma parte natural de amar alguém durante o curso de uma doença. Trata-se de um processo que envolve um sofrimento prolongado e muitas vezes uma ansiedade intensa para as famílias. Isto porque vivenciamos um profundo conflito interno. Por um lado, há uma necessidade de nos mantermos funcionais e de manter aqui o vínculo com a pessoa que amamos, não é? E que está doente, mas que ainda vive. Mas por outro lado, nós vamos ganhando aqui a consciência momentânea da proximidade da morte e da necessidade dolorosa de deixar partir alguém que amamos. E é completamente normal sentirmos tristeza, raiva, confusão ou até mesmo alívio, às vezes. Não há uma maneira certa ou errada de sentir. E para além disso, nós não estamos sozinhos e existe apoio. Existem, no entanto, alguns passos, pequenas coisas que podemos fazer para nos ajudar a cuidarmos de nós durante este processo, durante esta fase. Não é? Não como regras, mas como convites gentis. Em primeiro lugar, é importante reconhecer o que é que está a acontecer, não é? O que sentimos é normal, nós não estamos a enlouquecer, estamos a vivenciar o luto antes da perda, não é? E dar um nome a isto ajuda. Por outro lado, é importante acolher as nossas emoções. Cada sentimento é válido. É importante deixar vir os sentimentos como ondas, deixar vir e ir, né? Outra coisa que é importante fazermos é manter-nos conectados. Nós não precisamos enfrentar isto sozinhos, conversar com alguém que possa simplesmente ouvir ajuda. Por outro lado, nesta fase é também importante manter a conexão com a pessoa amada, não é? Mesmo que a comunicação mude, pequenos momentos importam. Sentarem-se juntos, segurarem as mãos, tocarem as músicas favoritas uns dos outros, olharem a fotos juntos, dizer eu amo-te, mesmo quando a outra pessoa não pode responder, ou pura e simplesmente sentarem-se em silêncio e estar presentes. Não é? Compartilhar os seus sentimentos, converse, chore, escreva, ore. Todas as emoções merecem espaço e nós não precisamos de ser fortes o tempo todo. Conversar muitas vezes alivia a tensão e também vai ajudar aqui o nosso corpo e a nossa mente a se irem adaptando às mudanças constantes. Também é importante encontrarmos momentos de calma e de autocuidado, pequenas pausas, respirações profundas, uma chávena de chá, música, uma caminhada. É importante alimentarmos regularmente, descansarmos, quando pudermos, acima de tudo, não é? E reservar também momentos para nós, porque só ao cuidarmos de nós vamos conseguir cuidar melhor também dos nossos entes queridos. É também importante permitirmos momentos de paz e de alegria. Não há problema em sorrir, não há problema em rir, não há problema em descansar. A alegria não significa que paramos de nos importar, significa que ainda estamos a viver.
É importante também criar significado, memórias e pequenos rituais. Fazer um álbum de fotos, por exemplo, escrever uma carta, acender uma vela, contar histórias de família, não é? Isto vai mantendo o amor presente no dia a dia, não é? E criar memórias e construir uma espécie de legado ajuda as pessoas a encontrarem paz, gratidão e um sentido de propósito. Para além disso, é importante nós concentrarmos naquilo que podemos controlar. Nós não podemos parar ou controlar a doença, mas podemos escolher como cuidar, como descansar e como nos conectarmos, não é? Vivendo um dia de cada vez. Concentrar-se naquilo que é possível fortalece e vai reduzir também os sentimentos de impotência. E por último, aceitar ajuda e apoio. Deixar que os outros entrem na nossa vida, não é? Existem equipas de apoio, grupos de suporte também para familiares. Nós, enquanto familiares, também merecemos cuidado. E o apoio ajuda a reduzir o isolamento das famílias e também a adaptarem-se de maneira saudável à situação que estão a passar. E olhando assim para trás no tempo, eu percebo que mesmo sem planear, eu já estava a preparar-me para a morte do meu pai. Havia aqui uma necessidade interna de me agarrar a algo tangível, não é? Algo que representasse o meu pai e que representasse a nossa ligação. E na altura mandei fazer aqui um colar com o formato de Angola, que foi onde ele nasceu, e com a palavra cachito lá escrita. Isto porque era o nome que o meu pai me dava quando era pequenina, inspirado na música de Nat King Cole, e foi um nome que o meu pai fez questão de me relembrar quando estava hospitalizado. Portanto, eu senti que era muito importante representar isto, não é? Num objeto. Então, esta tornou-se a minha maneira de mantê-lo por perto, não é? Um objeto de transição, algo para me acompanhar após a sua morte. Para além disso, eu comecei também a escrever uma lista das suas músicas favoritas. Meu pai adorava Nat King Cole, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Frank Sinatra, Pavarotti, Julio Iglesias e entre muitos outros. E desta forma eu sentia que estava a honrar a memória dele e a manter, não é? Viva a presença dele através da música. E estes pequenos passos foram-me ajudando a navegar este espaço entre o amor e a perda, entre o apego e o deixar ir. Mas é também importante dizer que não existe uma maneira perfeita de lidar com a situação, apenas a nossa própria maneira, não é? Curar-se não significa distanciar-se, significa encontrar uma nova forma de amar, acima de tudo, mesmo perante a perda. É importante sermos pacientes connosco próprios, porque estamos a fazer algo incrivelmente difícil, que é amar perante a incerteza. O luto antecipatório ajudou-me a começar a dizer adeus, mas aquilo que sentimos é que quando a realidade da morte se instala, traz um silêncio e um vazio que são completamente diferentes. A morte de alguém que amamos é algo que nos afeta a todos, é algo inevitável e todos iremos enfrentá-la em algum momento da nossa vida. E, no entanto, é de uma das experiências mais dolorosas e exigentes da vida humana, né? O que perdemos não é apenas a pessoa em si, mas é também a sensação de conexão e a segurança emocional que vinham ou que existiam nesse relacionamento, né? É uma ruptura que atinge profundamente a nossa identidade e o nosso mundo cotidiano. E a partir daqui que vai começar uma nova etapa. O aprender a viver com a perda, o adaptar-se a um mundo que parece diferente e encontrar novas formas de transportar o amor que permanece. Embora o processo de luto seja único para cada pessoa, há algumas reações também que surgem com frequência. Ao nível dos pensamentos, podemos estar constantemente a pensar na pessoa ou no que se perdeu, ter medo ou ansiedade em relação ao futuro relacionados com a ausência da pessoa ou do que se perdeu, acreditar que não será possível continuar a viver sem a pessoa ou o que se perdeu, ter dificuldade em pensar com clareza, concentrar-se ou lembrar coisas simples. Podemos sentir uma desorientação existencial ou perda de sentido da vida. E ainda podemos deparar-nos com a alteração das nossas crenças, sejam elas religiosas ou não, não é? E os nossos valores.
Né? No que respeita às emoções e os sentimentos, nós podemos sentir uma profunda tristeza, ficar em choque e não querer acreditar que a pessoa morreu realmente, né? Sentir raiva ou ressentimento por a pessoa nos ter deixado, sentir culpa por não termos sido capazes de salvar a pessoa ou por continuarmos vivos. Por vezes também sentir alívio, principalmente quando a pessoa que morreu sofria de uma doença que causava muito sofrimento. Sentir solidão, sensação de abandono, desamparo, sentir saudade da pessoa, sentir-se emocionalmente inconstante e confuso, com emoções contraditórias e ainda ter uma sensação de vazio, de indiferença ou não sentir nada. As emoções e os sentimentos são, de facto, muito importantes no processo de luto, porque cada uma tem um papel importante para nos ajudar a adaptar aqui à perda. Por exemplo, no caso da tristeza, ela ajuda-nos a tomar consciência da perda e, embora seja algo extremamente doloroso, é algo que nos ajuda a integrar o que aconteceu e a começar a reorganizar a nossa vida. Por outro lado, também podemos sentir raiva e a raiva surge quando sentimos que algo foi injusto. Eu senti raiva durante muito tempo. Podemos senti-la contra as circunstâncias, contra profissionais de saúde ou até contra a própria pessoa que morreu, contra a religião, contra Deus, não é? E embora possa ser algo desconfortável, é algo que nos dá energia para enfrentar mudanças, reclamar direitos ou procurar ajuda. É uma emoção que, quando canalizada corretamente, é muito mobilizadora para a mudança. E depois existem as emoções agradáveis, que elas também têm um lugar no luto. Um sorriso ao recordar um momento vivido, uma gargalhada partilhada, né? Às vezes uma sensação de alívio, gratidão pelas memórias guardadas. E sentir estas emoções não diminui o quanto gostamos ou respeitamos a pessoa que morreu. Pelo contrário, não? Eles funcionam como pequenas pausas que nos aliviam a dor e nos permitem respirar um pouco. Após uma perda, é comum a mente ir revisitando decisões, palavras e momentos, e isto acontece porque o ser humano nasce com a necessidade inata de encontrar uma justificação ou significado para os fenómenos que nos rodeiam, como é o caso, por exemplo, da morte, não é? E envolvida pela dor, pelo sofrimento ou pelo vazio, surge muitas vezes a culpa. Perante acontecimentos dolorosos ou fora do nosso controle, o cérebro tende a procurar explicações e responsabilidades, não é? Como forma de recuperar uma sensação de controle. E nestes momentos é muito importante manter em mente um princípio central da abordagem baseada na compaixão, mesmo na terapia comportamental dialética, que nos diz que as pessoas fazem o melhor que podem com aquilo que têm no momento. Nós não tínhamos o conhecimento de hoje, nem os recursos de hoje, nem a experiência de hoje. E nós fizemos o melhor que pudemos. E isto significa que nós devemos tratar-nos com a mesma gentileza que ofereceríamos a alguém que estivesse numa situação parecida à nossa. Em vez de nos criticarmos, devemos olhar-nos com uma lente mais compreensiva, mais gentil, mais carinhosa, e à medida que também vamos praticando a aceitação da realidade. E aceitar não é o mesmo que concordar, não é o mesmo que aprovar a situação, significa parar de lutar contra o que não podemos mudar. A culpa é um peso que não muda o passado, não é? A realidade foi esta e ainda assim fizemos aquilo que podíamos com as informações e os recursos que tínhamos naquele momento. O recurso ao mindfulness ou a terapias como a terapia da compaixão podem ajudar muito neste processo. E quando falamos sobre o luto, é importante lembrarmos que não há um único caminho ou processo fixo e que cada pessoa vive o luto à sua maneira e no seu próprio tempo. A pessoa que está em luto pode sentir a necessidade de falar, então perguntar com sensibilidade, com interesse genuíno, é um ato de cuidado. As emoções negativas devem ser expressas, pois são respostas emocionais naturais perante uma perda significativa. E a presença, intensidade ou duração das emoções não refletem a profundidade do amor pela pessoa que faleceu. É muito importante nós termos isto em linha de conta. Expressar uma emoção não é um sinal de fraqueza,
é também natural irmos abaixo. Pensar, recordar, procurar sentido são partes naturais do luto e ajudam-nos a compreender o que aconteceu, mesmo na dor. Pensar menos também não significa esquecer. É importante sabermos que o vínculo com o ente querido jamais se apaga e que é possível manter um relacionamento com a pessoa que faleceu de uma maneira diferente, mais interna, enquanto nos reconectamos gradualmente com a vida. Não é? Superar o luto não significa abandonar o amor, mas sim transformá-lo. E temos também de ter a noção que o luto é um processo que leva tempo, mas que a sua duração não depende apenas do tempo que passa, mas sim daquilo que a pessoa em luto conseguir fazer ao longo desse tempo. É importante termos um papel proativo no nosso processo de luto também. Então, torna-se importante desmistificar aqui algumas ideias que vão condicionando as nossas reações ao processo de luto. Por exemplo, existe a ideia de que chorar faz parte do processo de luto. Mas na verdade não há reações certas ou erradas no processo de luto, não é? Chorar é uma resposta à tristeza, mas não é a única resposta. Há pessoas que não choram, não é? E pessoas que não choram podem sentir a dor tão profundamente quanto outras. Podem apenas ter outras formas de expressar, não é? E o mesmo se passa em relação ao falar ou ao silêncio. Eu, por exemplo, estou aqui hoje porque me faz todo o sentido partilhar a minha experiência e falar sobre a situação do meu pai, mas há outras pessoas que vivenciam o luto em silêncio. E não há certo nem errado, não é? Cada pessoa é única e faz o luto à sua maneira. Por outro lado, também existe a ideia de que temos de ser fortes quando estamos em luto. Mas estar triste ou em sofrimento é uma reação natural, é expectável diante de uma perda, não é? E o luto é necessário para que possamos criar uma nova ligação interna com a pessoa que morreu e criar um novo sentido para essa relação. E nesse sentido, o luto é um processo saudável e que deve ser enfrentado e vivido. Por outro lado, também há a ideia de que usar roupa colorida durante o luto é sinal de falta de respeito. E o que nós sabemos é que há culturas onde existe o costume de vestir cores escuras durante o luto, enquanto noutras culturas as pessoas enlutadas podem vestir cores claras também. No entanto, apesar das variações culturais, o luto é um processo íntimo e individual e, por isso, a pessoa deve vestir-se como se sentir mais confortável. Portanto, não existe uma forma certa ou errada de se vestir durante o luto. E, por último, também existe a ideia de que, ok, eu já não me sinto tão mal, então parece que esqueci a pessoa que amava. Não é? E muitas pessoas em luto sentem-se culpadas quando têm momentos de alegria e descontração. Não é? E o propósito do luto não significa esquecimento. Pelo contrário, pode significar aqui a criação de uma ligação interna com a pessoa que morreu e de um novo significado para a vida, que deve continuar. A relação não termina, ela é transformada. E quando percebemos estes factos, deixamos de nos perguntarmos: ok, será que estou a fazer o meu luto corretamente? E passamos a perguntar: ok, o que é que eu preciso de fazer para cuidar de mim neste momento da minha vida? E quando encaramos o luto com compreensão, com compaixão, o luto torna-se algo com o qual podemos viver e até crescer. O luto não é esquecer, é aprender a relembrar aquela pessoa com menos dor e mais amor. Então, o que é que nós podemos fazer após a perda de alguém que amamos? Não é? Nós sabemos que o luto é um processo natural, é normal, mas que também é extremamente exigente e que leva tempo, que vem em ondas, às vezes suaves, às vezes avassaladoras. E o importante é encontrarmos pequenas maneiras de nos conectarmos e de seguirmos em frente ao nosso próprio ritmo. Então, primeiro é importante permitir-nos sentir o que surgir. Permitir estar com as nossas emoções, não as julgar, observá-las, respirar, estando com elas e deixando-as passar. Aquilo que os estudos mostram é que ao aceitarmos as nossas emoções e não ao evitarmos, estamos a ajudar a prevenir um luto prolongado ou complicado. Depois também é importante mantermos conectados com os outros, procurarmos apoio de amigos, familiares, grupos de apoio.
Nós sabemos que o apoio social é um dos fatores de proteção mais fortes contra a depressão e contra o luto prolongado. Pedir ajuda é um sinal de força, não fraqueza. Também é importante manter laços significativos vivos de uma forma delicada. Acender uma vela, criar um álbum de fotos, escrever cartas, manter pequenos rituais, às vezes conversar, não é? Falar com o nosso ente querido nos nossos pensamentos, nas nossas orações, comemorar datas especiais. E estas são algumas maneiras de levar o amor adiante enquanto nós nos vamos adaptando à ausência da pessoa, não é? Manter a conexão por meio da memória, apoia e ajuda aqui o ajuste emocional e a paz. Quarto, também é importante exprimirmos aquilo que sentirmos, criar arte, escrever, expressar o que está cá dentro de nós. Isto ajuda o cérebro a processar a perda. Também é importante continuarmos a cuidar do nosso corpo e da nossa rotina também. Alimentarmos-nos regularmente, descansar, movimentarmos suavemente, manter pequenas rotinas diárias vai ajudar também aqui a manter uma sensação de estabilidade. Depois permitir a vinda da alegria e a vinda da esperança. Não é? Rir, apreciar música, dar um passeio na natureza. Isto não significa que estamos a esquecer a pessoa que amamos. Antes, pelo contrário, estamos a honrá-la. Não é? Estamos a permitir que a vida continue ao lado da memória do amor. Emoções positivas e a busca por significado são indicadores-chave de adaptação e de bem-estar a longo prazo após uma perda. Depois também é importante procurarmos ajuda profissional se nos sentirmos presos ou sobrecarregados. Existem psicólogos, terapeutas do luto que nos podem ajudar aqui a navegar emoções intensas e a lidar com os desafios práticos da perda. É importante lembrar-nos ainda que a cura é um processo. Não existe um cronograma, o luto muda com o tempo, mas não existem timings específicos, não é? Apenas o nosso caminho, um passo de cada vez. E com o apoio, compaixão, pequenas práticas diárias, é possível integrar gradualmente a perda à nossa vida, mantendo a pessoa amada sempre no nosso coração. Como o Dr. Parks nos diz, o luto é o preço que pagamos pelo amor. A cura não significa esquecer, mas permitir que o amor assuma uma nova forma. Né? Requer tempo, compaixão, gentileza consigo mesmo e com isso torna-se possível viver com significado novamente, com a memória dos nossos entes queridos sempre ao nosso lado. Muito obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigado, Diana, pelas suas falas. Acho que é muito importante para todo mundo aqui. Acho que tem muitos tópicos, né, que envolvem a gente, né? Seja tanto pessoas que perderam pela DCJ ou não, né? Então é muito importante a gente ouvir isso. E eu vou, quem quiser fazer perguntas ou comentar algo, por favor, tem um negócio para levantar a mão, aí você levanta a mão, eu vou ver aqui na lista e aí eu vou fazendo por ordem, tá? Quem quiser já pode clicar aí para levantar a mão, que aí eu vou permitindo para falar e fica mais fácil para todo mundo. Deixa eu mandar aqui para pronto. Oi, Fátima, pode falar. Opa. Não estou a ouvir a Fátima. Fátima tem o micro desligado. Isso, consegue desmutar, Fátima? Deixa eu fazer assim. Eu acho que tu tá mutada, Fátima. Tem que. Agora, acho que agora vai. Agora foi? Pronto. Não é porque é, eu me sinto muito incomodada quando as pessoas perguntam como você está. Eu digo com um sorriso amarelo, estou bem, mas por dentro eu estou quebrada. Hoje é um dia que eu estou triste demais, choro o dia todo.
Eu ainda não me acostumei, fez 5 meses da morte dele, mas ainda é muito difícil para mim. E Lamento muito a sua perda, Fátima. é, eu queria saber assim, se existe uma forma da gente, quando as pessoas perguntam como você está, uma forma de não responder estou bem. Eu digo estou bem para dar uma satisfação, que na verdade não estou. Uhum. Essa pergunta. Ou seja, a Fátima queria perceber qual é, o que é que deve responder a isso, Fátima. Sim, quando diz como você está, eu digo estou Uhum. bem, não estou bem. Não. Eu acho que se sentir confortável, partilhe o que está a sentir. Não precisa de estar bem, não é suposto estar bem, Fátima. Percebe? É completamente compreensível sentir o que está a sentir. Então, o reconhecer, o conectar-se com aquilo que está a sentir, pode dizer estou triste, estou mal, não estou bem. Sinto raiva, estou desesperada, preciso de ajuda, preciso que me ouçam. Porque só assim vamos conseguir também ter do outro lado aquilo que muitas vezes necessitamos, não é? Aquele colo. É E verdade. às vezes podemos pedir à pessoa, não me perguntes, fica só aqui ao pé de mim. O que lhe fizer mais sentido, Fátima. Pode ser completamente honesta com aquilo que sente. Porque não é fácil. Foram 43 anos de casamento. Meu marido saudável, muito ativo. De repente, aparece a doença que numa semana deixa ele completamente do jeito que você disse aí do seu pai, da mesma forma. Uhum. Aí, com 5 meses, parte. Aí era difícil, muito É, difícil. é. Eu Fátima, perdi ele quando ele foi jovem. se me permitir dizer, eu durante muito tempo sonhei com o meu pai e ainda hoje sonho, e nos meus sonhos eu estou sempre a tentar que ele esteja bem. Ou seja, quando sonho com ele, é como se eu inconscientemente soubesse que ele está doente, mas eu estou sempre a tentar salvá-lo de alguma forma e nunca consigo, não é? E isto é algo que vai acontecendo. E meu pai já faleceu em 2021, não é? Mas é difícil, é exigente, é muito puxado, não é? Este processo é muito doloroso, muito doloroso. Aí pronto, aí tem dias que eu passo o dia chorando, chorando, um choro que não tem explicação. Como se fosse Foi este assim, ano, falta. sim, Foi dezembro, 11 de dezembro que ele partiu. em dezembro. Muito recente, foi muito recente. É, bem recente. Aí, inclusive, eu fiz algumas coisas, as que você citou aí. Eu fiz uma Uhum, colagem de muitas fotos dele. Eu uhum, cantei na partida dele. Eu já escrevi cartas para ele. Vou ao cemitério, converso com ele. uhum, O que se passa comigo, em casa, o que está acontecendo em casa. Uma forma de, assim, me aproximar mais. Não sei nem se isso é bom para a alma dele. uhum. Eu acredito, eu quero acreditar, não é? Que eles ficam felizes por sentirem que nós estamos lá e que conversamos. Eu converso com o É meu pai verdade. todos os dias. Quando vou no carro, principalmente quando estou a acelerar, parece que eu ouço a dizer menos, não é? Penso nele É. sempre. Sim. Pois obrigado, E eles doutora, passam pela resposta. de nada, Fátima. O que precisar, estou cá. Obrigada. Obrigado, Fátima. Agora, Cris, por favor. Me emocionei com todas as falas da Diana, né? É muito recente a minha perda. Ainda estou me adaptando, né? Porque fazíamos basicamente tudo juntas, assim. Mas aí a minha irmã partiu em novembro e eu ainda penso muito dela em diversos momentos.
porque estávamos sempre juntas o tempo inteiro e de repente a doença se avançou e ela piorou. A culpa, ela ainda existe, né? Infelizmente, a gente vai se adaptando e vai vendo que não tinha muito o que fazer. Mas em diversos momentos eu me pergunto, e se, né? E se eu Uhum. tivesse feito mais coisas? E se eu tivesse ajudado? E se eu tivesse não medicado? Várias questões. Mas são questões que eu sei que mesmo que eu tivesse feito, iria acontecer do mesmo modo, né? Mas eu me vi em diversas falas, em diversas partes do que a Diana disse, né? Eu tentei dar uma vida o melhor possível para ela, para que ela vivesse melhor. E eu consegui, assim. Eu sinto que ela aproveitou bastante o tempo que ela viveu. Mas ainda assim dói, né? A falta, a ausência é algo que a gente tenta superar dia a dia. Então ainda é muito difícil. Mas eu tô aprendendo a viver, me adaptar. Agora eu fiquei muito emocionada, mas ainda, mas estou tentando superar, né? E o luto, ele existe dentro e ele vai existir o resto da vida, né? Enquanto a gente existir, lembrar da pessoa. Mas é o que a Diana disse, é transformar isso e, e tornar de uma forma bonita, né? Porque a Uhum. pessoa foi importante para nós e, e levar de algum modo. Eu acho muito bonito o que ela fez do objeto, né? De transição. Eu ainda não consegui fazer, porque é muito recente. Então, ainda tento pensar em objetos, inclusive, ela tinha uns brincos que ela usava muitas vezes, e aí eles se parecem pingentes quando ficam juntos. E aí, no processo de adoecimento, eu tive que tirar dela porque a orelha se machucava, porque ficava muito no travesseiro. E aí, penso em fazer desse objeto um objeto de transição. Uhum. Mas é isso, né? Eu acho que se eu tivesse tido esse apoio antes, tivesse visto, se pessoas falassem mais sobre isso, talvez fosse menos doloroso e tivesse menos culpa, né? E aí eu acho que isso para pessoas que estão vivendo, passando pelo processo do adoecimento agora é muito importante. Eu acho que é só Sim. isso mesmo. Só queria Obrigada trazer pela isso. tua partilha, Cris. Obrigada. Mas é Obrigado, Cris, realmente pela. importante teres muito isto, não é? A ideia de fizemos o melhor que pudemos com aquilo que tínhamos. Demos sempre o nosso melhor. Eritan, Obrigado, Cris. desculpa, Não, eu interrompi-te. que peço desculpa, eu que te interrompi. Luciana, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu estava ouvindo o caso das outras pessoas, né, das outras senhoras, e para mim, assim, a minha mãe ela ainda está viva, né? O Dr. Eriton, ele sabe, já conversei várias vezes com ele, né, com esse senhor, e a minha mãe ela está viva, né? E há 1 ano e 4 meses desde a partida do meu pai, que foi por uma doença completamente diferente, né? do, do que aconteceu com a minha mãe. Em 20 dias, a minha mãe ela teve essa oscilação abrupta e foi tudo em menos de 1 mês que aconteceu. E eu li o slide que a senhora doutora estava passando com relação a esse transtorno de saber, é um alívio de não achar nada orgânico e uma tristeza de você ver que a pessoa está, né, ali definhando, né? E quando eu briguei, eu fui atrás, eu corri, eu falei, não, não posso perder minha mãe sem saber o que que é. Eu tenho esse direito de saber o que é. E fui médicos e médicos e médicos, eu revirei esse planeta inteiro atrás de alguém que pudesse me dar uma luz. E quando eu consegui, né, assim,
o diagnóstico, né, que é um possível diagnóstico ainda nesse momento, né? Ela está viva e eu briguei na justiça porque eles queriam que minha mãe fosse para casa, estavam minimizando os cuidados. Hoje em dia, minha mãe ela é uma senhora acamada, com traqueostomia, totalmente dependente, né? E ontem mesmo, né, teve casos de oscilação de saturação. É um, é um sentimento, assim, sabe, muito atordoado que eu sinto, e às vezes eu tenho vontade de gritar e sair assim, falando, nossa, o que mais? Primeiro foi achar essa, uma direção, que é um diagnóstico. Agora que eu consegui, lutei, consegui na justiça para ela ser transferida para um hospital de transição, com dignidade, porque em casa isso iria me matar vê-la em casa definhando. Eu preciso desse espaço quando eu volto para minha residência e penso, no outro dia de manhã eu vou no hospital, ela tem acompanhamento 24 horas com cuidadora, porque eu não confio só nos técnicos de enfermagem. Eu não sei, isso sou eu não confio. Uhum. E, e agora eu tenho pessoas como está tudo estagnado, que eu digo assim, nos cuidados dela. Eu sei que tem uma doença, que isso vai acontecer, e eu estou preparada para isso, mas uma coisa que eu não suporto é quando as pessoas me mandam mensagens, ai, com fotos, ai, como ela está, como saudades dela. Minha mãe, ela não morreu, minha mãe, ela está viva. Ela está no hospital, é muita hipocrisia ficar mandando fotos e me abordando na rua, perguntando como ela está, sendo que ela está lá. Por que vocês não vão visitá-la? Porque a amizade, eu acredito que não é só nos momentos de festa, de oba-oba. Amizades é nos momentos bons. E eu peço assim, por favor, não me procurem, não me liguem. Se quiser visitá-la, ela está lá. Mas ficar falando, ai, como era bom. E eu vejo a pessoa 6 meses sem aparecer, sem. E eram amigas, sabe? Isso para mim me magoa tanto. Porque minha mãe era uma pessoa que se doava para as outras pessoas. E eu não sei como lidar com isso, sinceridade. Não é fácil, Luciana, não é fácil lidar com isso. Eu acredito que haja também muito medo, o estar. Eu tive muito essa experiência com o meu pai, não é? Nós, na altura, meu pai adoeceu e ainda havia muitos cuidados com o Covid e poucas pessoas podiam ter acesso a ele. Mas não vem muita gente. Não vem muita gente e eu era inundada com mensagens, mesmo de familiares frequentes, não é? Porque eu estou a viver no sul de Portugal, mas a minha família é praticamente toda do norte, não é? Só estava eu, a minha mãe, o meu irmão e o meu pai cá e nós éramos inundados constantemente. Então, ter de lidar com uma, um internamento que é muito difícil, eu acredito que tenha sido das coisas mais difíceis que eu tenha feito até este momento, é o estar presente e assistir ao sofrimento do meu pai. Foi muito, muito difícil, mas eu queria estar lá para ele. Eu acredito que há pessoas que não conseguem ir e isso dói-nos muito enquanto familiares. Dói-nos muito. E é muito difícil estarmos em todas as frentes. É difícil estarmos a cuidar de nós e a cuidar de quem amamos e que está doente e depois termos toda uma informação, toda uma mensagem para responder quando as pessoas poderiam simplesmente estar lá para nós e vir ter connosco, não é? Ai, eu tento ser uma pessoa educada, mas tem horas que eu, eu me transformo em ríspida, porque eu falo, Uhum. olha, com educação, por gentileza, peço não mais me procurem. Ela está Uhum. viva. Ah, eu sinto saudades. Não, ela está lá. Isso Isso. entristece porque a pessoa que você conviveu, viajavam, faziam tudo, não me perguntaram na época, que foi o momento mais difícil, que foi me adaptar com essa transição toda da doença. Não me perguntavam se eu precisava de ajuda, se eu tinha almoçado, se eu estava bem, não me perguntavam nada, simplesmente puf, sumiram.
Agora que minha mãe ela está num hospital decente, que ela está recebendo um cuidado é, mais intensificado, as pessoas, olha, nossa, como que é isso? Como você conseguiu? Não estão interessadas nela, estão interessadas em saber como eu estou, como eu manejei, como, sabe? Eu Uhum. fico olhando assim, como, como que você quer saber da minha mãe? Você quer saber da minha vida? Até as próprias cuidadoras. Olha, Luciana, às vezes vem pessoas aqui, elas não querem saber como está a dona Cidadela, elas nem olham. Elas perguntam: você é cuidadora? Nossa, você cobra quanto para estar com aqui? Quanto? Ela está pagando? Ela está trabalhando? Ela tá. É tão triste isso e revoltante, senhora. É, é, é muito triste mesmo, Luciano. Obrigada pela sua partilha. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ou talvez, se a pessoa não souber como fazer essa parte de levantar a mão, tudo bem, você pode só desmutar e fazer alguma pergunta. Eu tinha visto que a Sardi tinha feito aqui algumas Isso. partilhas. Eu não sei E se a eu Sardi acho que quer você pode fazer alguma comentar. pergunta. Talvez você possa comentar. Se você tá, eu ia perguntar tu se você consegue ler, então já que você consegue ler, você Uhum. pode ver e fazer comentários dessas questões. É. Sim, a Sardi foi falando sobre aqui a questão do luto, não é? Que é um processo que não tem fim, não é? E que esquecer para a Sardi é uma forma de traição, e de facto isto vai ao encontro daquilo que nós fomos falando, não é? Que o luto não tem um tempo específico, nós sabemos que existe uma perturbação que se chama luto prolongado ou complicado, e isso acontece após cerca de 12 meses, mais de 12 meses após a partida da pessoa que amamos, e é quando temos um grande impacto no nosso funcionamento, não é? Mas sim, é uma aprendizagem diária que nós vamos fazendo, o aprender a viver sem a pessoa que amamos e transformando, não é? Esta perda, este amor em algo mais interno, não é? E sim, de facto, tal como a Sardi diz, é diferente o luto em cada fase da vida e de acordo também com as circunstâncias e conforme a pessoa que falece também. Cada luto é único, sem dúvida nenhuma, não é? A Sardi fala também de que há um luto que é um sobreviver, não é? Que não se consegue viver um viver completo, e isto acontece também muito quando perdemos filhos, é algo que é muito reportado, não é? Como é que vamos conseguir viver com a perda de um filho? Não se vive, sobrevive-se, não é? Quando as pessoas me fazem perguntas sobre o luto ou como é que é o viver sem uma pessoa que para nós é muito significativa, eu digo-lhes que é como viver com um buraco no peito, não é? Esse buraco vai estar sempre lá, mas com o tempo ele vai sendo um bocadinho mais pequeno. Ele não vai desaparecer, não é? Mas consoante nós vamos avançando, praticando a aceitação do que aconteceu, não é? Honrando, estando, dispondo-nos para aceitar e lidar com o luto com compaixão, com gentileza, o buraquinho vai sendo mais manejável. Nós vamos aprendendo a viver com ele, não é? Sem dúvida. Eu não sei se a Sardi quer dizer alguma coisa, se quer fazer algum comentário oral. Tenha o micro desligado, Sardi. Se precisar de ligar o microfone para falar, nós também podemos ajudar.
Eu acho que as pessoas estão mais ouvindo, né? Porque eu acho que é algo mais emotivo, né? Nem todo mundo consegue, né, compartilhar. Eu entendo muito isso, que não deve ser fácil. Mas eu acho que para todo mundo aqui foi uma experiência muito boa, né? A gente ouvir essas coisas é muito importante. Sempre, às vezes, eu acho que às vezes as pessoas já sabem, já ouviram sobre essas questões da fase do luto, já ouviram falar o quanto é importante fazer isso ou aquilo outro, mas eu acho que você sempre ouvir e você repetir essas falas, eu acho que é importante para as pessoas acabar sedimentarem essa informação, né, de que não é errado você ficar feliz, não é errado passear, não é errado continuar a viver, não, você não esqueceu a pessoa, você pode continuar a vida, você tem outras questões, e também durante que a pessoa ainda está acamada, ainda está no processo ainda da doença, não é errado você tirar um dia para você, não é errado se você se cuidar, e na verdade, como Diana disse, é saudável para você, como é que você vai cuidar se você não se cuida também? É muito importante você estar bem para poder cuidar, né? Então, essas falas eu acho que é muito importante para todo mundo, né? Então, eu acho que espero ter sido bom para todo mundo, espero que todo mundo tenha aproveitado. E, como eu disse, né, vai estar gravado e depois eu vou colocar online e a gente tenta ver outras palestras, outras abordagens. E a gente tem que, se tudo der certo, esse ano ainda a gente vai virar uma associação oficial, que isso vai ajudar muito outros familiares para não passarem por isso. Por exemplo, algumas pessoas já falaram aqui passaram muito tempo procurando, não sabia, não entendia, e só um tempo depois consegue o diagnóstico e depois de algum tempo consegue achar o nosso grupo. Então, acho que com a associação mais ativa, eu acho que a gente consegue chegar nessas pessoas de uma forma mais fácil e compartilhar essa vivência é importante, mesmo que a gente não desacelere a doença, mas compartilhar essa vivência é muito importante para todo mundo, para não se sentir só. Porque quando eu comecei isso, eu percebi que é importante para as pessoas compartilharem, né? Não se sentirem só, que não estão só. Infelizmente, não estão. Ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Né? Então, é importante as pessoas terem essa noção. Né? Então, é isso. Agradecer novamente a Diana, agradecer a todo mundo que participou. Se a Diana quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. E é isso. É agradecer pela vossa presença e obrigada por me terem convidado para poder partilhar convosco um bocadinho da minha experiência. O que precisarem de mim, eu estarei sempre cá. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Boa tarde e até mais. Obrigada pela sua partilha, Adeus, boa Diana. tarde. Obrigada, Nada, Elton. Cris. Um beijinho grande, Cris. Deus, Diana, beijinho. Adeus, Tchau. Ângela, obrigada pela tua presença. Um beijinho grande. Claro, sempre aqui. Beijinho. Tchau. Beijinho, tchau, tchau.